Nas últimas semanas, temos visto os fundos imobiliários de tijolo subirem bastante. Isso por causa da taxa Selic, que tem a expectativa já no segundo semestre dela cair. Isso favorece os fundos imobiliários, especialmente tijolo, e é exatamente isso que tem ocasionado essa valorização na cotação dos seus ativos. Consequentemente, isso acaba ficando um pouco mais caro, de nós pagarmos pelas cotas de alguns fundos imobiliários. Porém, ainda existem fundos imobiliários que estão com desconto interessante, e é exatamente isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Dois fundos imobiliários de tijolo do segmento de galpões logísticos que atualmente estão pagando bons dividendos e que estão descontados. Não são fundos muito conhecidos, porém vale muito a pena fazer um estudo aprofundado sobre eles. Quem sabe eles se encaixam nos seus critérios de investimento e possam vir assim a ser futuros ativos da sua carteira. Então fica aí até o final do vídeo para você conferir quais fundos imobiliários são esses. Só lembro que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o LGCP11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 83,10. Seu dividend yield no momento está de 8,88%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 7,39. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo é o R$ 102,84. Então, tem uma diferença aí considerável para o que ele está sendo negociado no momento. Se levarmos em consideração o seu P sobre VP, ele está com desconto aqui de 19%, já que está de 0,81. Ele tem um patrimônio aqui de 281 milhões de reais, tem um pouco mais de 2,3 milhões de reais em caixa, conta com um pouco mais de 14 mil cotistas. Além disso, ele tem uma liquidez média diária de 360 mil reais e uma pequena participação no índice Infix de 0,20%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado, ele anunciou aqui no dia 31/5, então sempre anuncia no último dia útil de cada mês, e agora no dia 15 ele realizará o pagamento de 63 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,80%. Então, para um fundo de logística, é um bom rendimento. E aqui embaixo vocês podem ver o histórico de pagamento de dividendos desse fundo. Ele começou lá finalzinho de 2019 e é notável que ano após ano ele vem aumentando o valor dos seus dividendos, o que é algo bastante positivo para esse fundo. Vindo aqui agora no seu último relatório gerencial, vamos olhar como é que esse fundo ele funciona. Primeiramente, qual é o objetivo desse fundo? O fundo tem por objetivo o investimento, locação, manutenção e reciclagem de ativos imobiliários voltados primordialmente para os segmentos logísticos e industriais. Como eu mencionei, é um fundo que teve início lá no final de 2019. Descendo aqui, nós podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 0,46%, uma taxa bastante interessante, porque geralmente outros fundos têm uma taxa um pouquinho maior. E aqui não menciona que ele tem taxa de performance, o que é um ponto positivo também. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte: seus imóveis têm uma área total de 80 mil metros quadrados, então é relativamente um fundo pequeno. Podemos ver também que seus pagamentos dos aluguéis estão totalmente em dia, muito positivo isso também. Nota-se também que sua vacância é totalmente zero. Então são dois pontos aí muito positivos para esse fundo. Aqui podemos ver que no momento ele tem 5 imóveis, então 5 galpões logísticos. Aqui nós podemos ver o tamanho de cada um desses galpões pela cor aqui que está identificando. Também qual é os galpões logísticos responsáveis pelas maiores receitas desse fundo imobiliário. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver a localização de cada um deles, está distribuída aqui em 5 estados diferentes. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte: aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus locatários. Se destaca aqui o setor farmacêutico, o setor de alimento e de logística, também de e-commerce. Então esses são os setores principais de atuação dos seus inquilinos. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver quais os índices usados para fazer a correção dos seus contratos. Na maioria deles é usado o índice IPCA em 98,6% dos seus contratos e o IGPM em 1,4%. No total, ele tem aqui 52 inquilinos e 23 galpões modulares. Como é que ele faz? Ele tem um galpão maior, na onde ele divide em várias repartições. Por isso que ele tem assim vários inquilinos. Os seus imóveis eles não são grandes, porém, por ele repartir
o imóvel maior em várias modulações, ele consegue assim ter vários inquilinos. Então é dessa maneira que esse fundo ele trabalha. E aqui embaixo vocês podem ver um pouquinho melhor sobre cada um dos seus ativos, né? Vocês podem ver a localização, o tamanho, se tem vacância ou se não tem e quais os principais clientes. Tem clientes aqui bastante interessantes, então vocês podem vir passando aqui e conferindo cada um deles. Como eu mencionei, ele tem bons inquilinos, alguns até bastante conhecidos. Então é um fundo aí interessante que vale a pena você tirar um tempinho para poder estudar um pouquinho mais sobre esse fundo. Vamos aqui agora para o segundo fundo imobiliário, é o NEWL11, também é um fundo de logística, sendo negociado aqui a R$ 101,09. Seu dividend yield no momento está de 12,02% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 12,15. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo é o R$ 120,64, então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo e ele está com desconto aqui de 16%, já que seu preço sobre VP está de 0,84. Ele tem um patrimônio bem parecido com o anterior, de 245 milhões de reais. Tem um pouco mais de 9 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 3.400 cotistas. Tem uma liquidez média diária de 278 mil reais e não tem participação no índice Infix. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último dividendo anunciado também foi no dia 31, que ele vai pagar aqui no dia 15, o valor de 93 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento no mês de 0,92. E aqui embaixo nós podemos ver seu histórico de pagamentos, desde que ele começou a pagar lá em final também de 2019, e nota-se que ano após ano ele vem pagando dividendos maiores. Esses meses que ele paga um valor aqui maior são resultados acumulados, assim como o HG LG11, sempre no fechamento do semestre ele acaba pagando um valor maior. Exatamente isso que acontece com esse fundo também. Vindo aqui no seu último relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Ele também é um fundo que no momento não tem vacância, então todos os seus espaços estão totalmente ocupados. Somando todos os seus imóveis, ele tem uma área aqui de 114 mil metros quadrados, então é maior do que o fundo anterior. A média de duração dos seus contratos estão aqui na fase de 8,5 anos, então ele tem contratos aí longos ainda. Ele conta aqui com 3 imóveis e um total de 5 locatários. Podemos ver aqui que ele é administrado pelo Banco Genial. Ele tem uma taxa de administração de 0,95% ao mês e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 5% mais o IPCA. Aqui vocês podem ver a imagem de cada um dos seus 3 imóveis. Tem um localizado lá na cidade de Caxias do Sul, outro na capital Goiânia e outro na cidade de Sorocaba. Então esses são os seus 3 imóveis atuais. Voltando aqui a mencionar alguns indicadores desse fundo, podemos ver, como eu já mencionei, são 3 imóveis que somam-se uma área total de 114 mil metros quadrados. Só a vacância física e vacância financeira são totalmente zeras, o que é bastante positivo. E o valor do seu aluguel médio é de R$ 27,12 por metro quadrado. E aqui você podem ver a descrição de cada um dos seus ativos, né? A quantidade de locatários que ele tem em cada um dos seus imóveis, o tamanho do imóvel, a vacância, que é totalmente zero em todos os imóveis, e a porcentagem da receita, no caso, qual o imóvel responsável pela maior receita. Aqui podemos ver que 95% de todo o seu patrimônio estão investidos nesses galpões logísticos que ele tem. Ele também investe aqui 3% em outros fundos imobiliários e 2% em títulos públicos. Além disso, podemos ver aqui qual o índice de reajuste dos seus contratos. Na maioria deles é usado o índice IGPM em 60% e o IPCA é usado em 40%. E como vimos lá no início do relatório gerencial, ele tem 5 inquilinos, que são esses daqui que eu estou destacando para vocês. Eu conheço pelo menos essa Ipera, né? Ela é negociada na Bolsa de Valores também. Então esses são os seus 5 inquilinos. E aqui mostra o setor de atuação de cada um dos seus inquilinos atualmente. Como eu havia mencionado, ele também tem contratos longos, né? Podemos ver aqui que a maioria dos seus contratos vão vencer a partir de 2031. Então, se pegarmos a média de todos os seus contratos, ele tem ainda a duração aqui de 8,5 anos. Então, é algo bastante positivo. Mostra assim que seus contratos, a maioria são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. E por último aqui vocês têm uma imagem mais próxima de cada um desses fundos, uma descrição mais detalhada sobre cada um deles, a localização, o tamanho, o ano de aquisição, quem é o locatário. Então vocês podem passar aqui e conferir cada um dos imóveis atuais desse fundo NEWL11. Um fundo aí que vale a pena, como eu mencionei, você tinha um tempinho para considerar eles. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu mencionei, se o fundo lhe interessou,
estude um pouquinho mais sobre eles. São fundos aí de logística, não muito conhecidos, mas que têm entregado excelentes rendimentos e que têm aí uma boa expectativa de crescimento para o futuro. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.